Então, a comunicação da missão da empresa. Então, nós vamos, em algum momento aí, falar de missão da empresa. E essa missão, ela tem que ser conhecida. Por quê? O dono da empresa não vai fazer valer a missão. Quem vai fazer valer a missão da empresa são as pessoas que estão trabalhando na empresa. Então, se todos não conhecerem, respeitarem, entenderem a missão, não vai atingir o objetivo esperado pela empresa. Outra característica do saber ouvir é: existe uma diferença entre ter conhecimento e ter experiência. Conhecimento é uma soma de fatores que levam, né, você conseguir interpretar dados, contextualizar esses dados e transformar em informação. Essas informações te dizerem o que você precisa fazer com essa informação é que leva ao conhecimento, certo? Então, nós precisamos ter essa dimensão para nos comunicar. Por que nós ouvimos? Nós ouvimos para obter informações, manter o controle por curiosidade, para participar da história do outro, história no sentido do que a pessoa está falando, né? História. Poderia ser história também com H, participar da vida da pessoa. Anseio por novas experiências, ampliar horizontes, estabelecer novos relacionamentos, respeito e desejo de valorização do outro. No caso da comunicação, quando eu vou para o marketing, nós ouvimos porque o marketing ouve os possíveis interessados em adquirir os produtos ou serviços para poder desenvolver os produtos e serviços adequados ao anseio de cada um dos possíveis compradores. Então, é mais específico. Retenção de conteúdos. Após 10 minutos que você ouviu alguma coisa, você ainda lembra de 50%. Após 48 horas, 10% somente. Então, por isso que me pergunto, professor, o senhor vai disponibilizar os slides da aula? Não. Uma semana antes da última prova, eu dou os slides. Por quê? Porque, por experiência, os alunos que sabem que tem os slides, eles falam, já tem os slides, depois eu leio lá e entendo. E não presta atenção nas aulas. Então, como meu objetivo é o que vocês aprendam o máximo possível, eu não dou os slides. Eu vou dar perguntas para vocês responderem sobre a matéria, para vocês fazerem no seu caderno manuscrito. Não quero fazer. Não precisa. A nota vai vir de outras finalidades. Mas, para que vai servir isso? Chegou lá na frente. Professor, faltou meio ponto para eu passar. Faltou meio ponto para ir para exame. Não fiz nem 4 pontos, fiz 3 de alguma coisa. Ok. Faz o seguinte, abre sua câmera aí e mostra o seu caderno com as perguntas que eu dei respondidas com a sua caligrafia. Não tenho, não fiz. Vamos fazer o curso ano que vem de novo. Ou se for, não conseguiu passar, vai para exame, ou nos vemos no exame. Por quê? Porque se vocês não fizeram aquilo que era o básico que eu pedi para fazer, que é, à medida que você responde as perguntas sobre a matéria, você está meio que se preparando para fazer uma prova e tal. Se você não fez, é porque você confiava que ia conseguir atingir o conceito necessário para passar, sem depender de nada. Então,
você assumiu o risco e pague pela sua escolha. Tá certo? Então, por quê? Porque eu sei que o que eu estou falando aqui, daqui meia hora você já não lembra direito. Daqui um dia, então, esquece. Daqui uma semana, quando a gente voltar a falar, né, a boa prática seria cada aluno pesquisar sobre a matéria, ler as aulas anteriores para se integrar, para chegar na aula aquecido. Não vou perguntar quem faz isso, mas eu sei que praticamente ninguém faz isso. Lembra da disciplina na hora que vai buscar o link para entrar aí, ou na hora que o professor entra na sala de aula, se for presencial. Né? E aí eu sempre questiono, porque a decisão de estudar, a decisão de buscar a profissão é de vocês, não é minha. E aí, você decidiu, você paga por isso, você deveria ser o primeiro preocupado em absorver o máximo possível, sabendo que vai ser a sua profissão, que vai dar o ganha-pão para a sua vida, que vai te levar a ser uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida. Então, aí, anotar, tá? Entrar lá no YouTube, Arcione, todas essas aulas estão lá, né? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui, onde é que está a internet? Ah, passei. Aqui. Ó, vou abrir aqui o YouTube. Deixa eu ver. Fazer login. Não, não preciso fazer login. Não estou logado. Ah, tá aqui. Fazer login aqui. Então, ó. Vou interromper isso aqui, vou compartilhar com vocês o YouTube para mostrar para vocês, ó. Porque antes de ontem, não sei, alguém me perguntou, professor, você já pôs os vídeos lá no Eva? Eu falei, não coloquei, certo? Porque eu dou muita aula, eu não coloco o vídeo simplesmente, eu faço alguns ajustes nele para colocar, então eu demoro. Mas agora nós temos uma facilidade, ó. Eu entro aqui no YouTube do professor Arcione, né? Vocês estão vendo aí, né? A tela do YouTube? Sim? Entra aqui, ó, pela data, março de 2021, outubro de 2020, outubro, setembro. Setembro. Aqui já tem, ó. Aula de comunicação e marketing. E quem é esse? Nutrição. Opa, onde é que aparece o nome aqui? Nutrição matutino, 24 de setembro. Mas vamos pegar a aula de hoje. Aqui. Então, vamos ver as próximas. Então, aula de comunicação e marketing, matutino, 17 de setembro. Comunicação e marketing noturno, 17 de setembro. Matutino, 10 de setembro. Comunicação e marketing, 4 de setembro. Comunicação e marketing, 28 de agosto, 27, 24. Vamos pegar aqui 24 para ver o que tem. Olha, a aula de hoje, só que eu estou entrando aqui em cultura de massa, tem uma pequena diferença, que eu dei a indústria cultural antes. Então,
vocês podem entrar lá na página minha e procurar nas datas semelhantes agora, né? Começo de agosto, e em seguida tem todas as aulas, tanto noturno como matutino. Está lá gravada a aula, tá? Então, aquele aluno que quer aprofundar, pode, ao invés de assistir Netflix no final de semana, entrar lá na página do YouTube do professor e já assistir às aulas do semestre inteiro, fazer anotação e tal. Aí, quando vai assistir a aula, já viu, só tem que tirar dúvidas e tal. Ah, professor, não dá para fazer isso. Tá. É tudo uma questão de desejo e necessidade. Vou dar meu exemplo. Quando eu fazia engenharia, eu comecei a dar aula. E eu comecei a fazer estágio também. Então, eu tinha algumas disciplinas que eu não conseguia assistir a aula direito. Tá? Como eu tinha fama de ser bom aluno, eu conseguia até a liberação do professor para não ir na aula e tal. Explicava para ele que eu trabalhava e tal, não ia na aula. O que que eu fazia? No começo do ano, eu via o livro que o professor indicava, pegava na biblioteca ou comprava e lia o livro inteirinho no começo do ano. Aí, depois, quando eu podia ir na aula, eu ia e verificava, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. Então, fazia isso. Por uma necessidade, porque eu não conseguia assistir a aula, então eu tinha que fazer. Agora, não é só por necessidade que a gente pode fazer, a gente pode fazer por desejo mesmo. Ó, eu quero aprender mais marketing, quero andar na frente, tenho tempo para isso, tal, vou fazer. E tá todos os vídeos estão lá, né? A turma do ano passado não tinha os vídeos, porque a pandemia começou ano passado. Mas aí esse ano tem tudo lá, tá? Então, só quis mostrar para vocês aí que é só entrar na minha página, que tem todos os vídeos, não só da disciplina de vocês, mas de todas que eu dei no primeiro semestre do ano passado, segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano. Tá? Então, só para valer aí para vocês utilizarem. Então, voltando lá. Opa, aqui que eu quero. Então, voltei no slide que eu estava. Quais são as causas de eu não ouvir quando eu estou numa comunicação? Porque eu tenho uma audição seletiva, eu escolho aquilo que eu quero ouvir ou não. Ritmos da fala de quem está falando, falta de interesse, né? Eu faço nutrição, meu negócio é entender lá como que os alimentos se processam no corpo humano e tal. O que esse professor está falando não me interessa. Crenças e atitudes, né? Eu falo de marketing, é aquela pessoa que fala, eu estou sendo influenciada por um capitalismo selvagem, me levando ao consumo e tal. Por crença, a pessoa fala, esse assunto, esse pessoal precisa ser abominado, aí, são hereges. Reações possíveis, a pessoa que fala, não gostar de mim, né? Eu tive professor que eu não gostei. De cara, ele fala, não gosto. Aí eu pensava sempre o seguinte, no mundo, eu vou gostar de tudo que tiver na minha frente? Não. Vai ter coisa que eu vou gostar, vai ter coisa que eu não vou gostar. Outra coisa, quem tem a perder se eu não gostar do professor? Ele ou eu? Ele, o ano que vem, vai estar aí dando aula de novo, eu gostando ou não dele. Agora, eu vou perder informações importantes sobre essa disciplina que é importante para mim. Então, eu tirava de lado eu gostar ou não gostar do professor. Eu ia procurar ver o que ele tinha de bom, né? Ia fazer a minha parte. Preconceitos.
não gosto disso, não gosto daquilo, preconceito, conceitos pré-estabelecidos, conceitos que vêm antes do conhecimento. Eu, antes de conhecer alguma coisa, já tenho preconceito. Frases da moda, distrações físicas. Por exemplo, eu voltei à aula aí, estava uma discussão de duas pessoas no fundo, né? Eu fui lá e silenciei a conexão do aluno que estava com aquele som. Agora eu fico imaginando, se tiver acontecendo isso constantemente lá do outro lado, eu estou dando aula aqui, esse aluno, não sei, como é que ele está conseguindo se concentrar para assistir a aula, né? Uma discussão de um homem e de uma mulher falando alto do lado dele. Se eu estava escutando aqui, imagine a pessoa que está lá no ambiente, né? Então, esse é um problema das aulas online, em que se a pessoa não tiver um local adequado para assistir a aula, se ela não tiver um propósito forte de vencer os obstáculos para assistir a aula, fica aquela coisa, ou a pessoa desiste, liga para dizer que está conectada, mas não está nem aí, ou fica conectada sofrendo com aquela situação ali do ambiente no seu mais adequado. Por isso que existe uma preocupação aí da universidade em estar voltando presencial, né? Hoje era para estar dando essa aula presencial. Ontem à tarde, a diretora me ligou, falou, ó, sua aula da manhã vai ser online ainda, porque parece que alguém da turma aí fez exame e deu Covid. Então, para não correr risco, minha aula seria online. Até que mude, à noite vai ser online, vai ser presencial, né? Então, eu vou para a faculdade para dar aula hoje. Então, tudo isso afeta o não ouvir, certo? Isso aqui. Tá. Então, eu vou interromper e vou colocar um tempinho da aula. Na verdade, acabou a aula, né? Ia colocar para a gente discutir um pouco tudo isso, mas não deu tempo, agora que eu vi que já acabou a aula, tá? Mas na aula que vem a gente continua e eu começo a aula que vem abrindo para comentários, tá? E na aula que vem eu devo dar algumas perguntas já para vocês estarem iniciando a responder na própria aula e depois continuarem em casa, sozinho, né? Ok? Então, obrigado a todos. Eu já dei presença para a Yara, que não estava no começo da aula, então já está com presença. Hoje tivemos todos presentes, pelo menos presentes no Zoom, não sei o quanto efetivamente presentes na aula, mas eu acredito que todos têm interesse, tenham aproveitado um pouco da aula, tá bom? Eu ainda estou por aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, se não, pode sair, que já deu 11h10, aí vocês devem ter outros compromissos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui. Professor, Pode falar, Juliana. uma pergunta que pode não ser assim da aula, mas o senhor falou de audição seletiva. O senhor acredita que esse fato da audição seletiva, escutar só o que você quer, é o grande responsável também por essa polarização política que a gente está sofrendo hoje? Ó, é um dos fatores, certo? Porque essa audição seletiva que você cita dentro da política, ela tem uma causa. A causa é a forma com que as pessoas foram levadas a pensar. Então, nota, você não tem audição seletiva por princípio. Audição seletiva é consequência de alguma coisa anterior. Então, vamos pegar o exemplo da aula passada aí, né? Que à noite, na aula passada,
falaram de um vídeo que vocês assistiram numa palestra, alguma coisa, falando sobre a indústria do alimento processado, né, que acaba levando as pessoas a um consumo errado, certo? Então, quando eu estava falando, estava dando aquela aula em que eu falei da questão da manipulação da indústria cultural e tal. E aí alguém falou, nós tivemos uma palestra em que teve um vídeo lá falando da indústria de alimento. Okay? Então, vamos pegar esse exemplo aí. Vocês, num ambiente que deveria ser isento sempre, tem lá uma palestra com um vídeo, que eu até pedi o link desse vídeo, vou cobrar hoje à noite, não me mandaram para eu assistir. Um vídeo que provavelmente tenha um viés ideológico por trás dele, certo? Que retrata uma realidade que não necessariamente tem a ver com a nossa realidade brasileira, mas que influenciou um grupo de alunos. E aí, na hora que fala alguma coisa sobre a indústria do alimento, fala de alimento natural e tal, as pessoas influenciadas por aquele vídeo, por aquele ambiente porque é o seguinte, ó, o ambiente da escola tem que ser isento porque vocês confiam na gente. O aluno passa a confiar no professor. E o professor tem que ter essa responsabilidade de tomar cuidado para não passar conceitos que não são verdadeiros ou não são unânimes. Opiniões dele. Certo? Por quê? Porque ele, num ambiente confiável, você escuta uma mensagem minha, você passa a ver aquilo como verdade, porque você confia em mim, e a partir daí você se fecha para prestar atenção no que está à sua volta. É aí que você começa a ter a audição seletiva. Certo? Não sei se você entendeu a lógica. Então, quando você fala na política, né? Por que as pessoas têm essa polarização hoje da esquerda, da direita, ataca um, ataca outro e tal? Porque antes existiu uma formação de imagem, de ideia, que agora está influenciando isso. E é isso que você falou mesmo. Tem gente que fecha, pode estar caindo o mundo na frente dela, e ela está tão presa naqueles conceitos que ela foi influenciada em ambiente seguro, normalmente o ambiente seguro é que influencia as pessoas, e ela não escuta mais o que tem à volta dela. É isso que você quis perguntar, Juliano? Foi nessa ideia mesmo. Então, o senhor é mais assim, as pessoas, antes de ter essa audição seletiva, elas já foram influenciadas muito antes disso. Já Sim. tem. A audição seletiva é consequência de um processo anterior de influência de alguma forma. Tá certo? Então, o que eu procuro falar para vocês, e não sei o quanto eu consigo ser eficiente nisso, né? Porque nós temos falhas, ninguém é perfeito, mas o que eu procuro dizer é: não assuma partido, partido no sentido, não assuma um lado, não assuma. Olhe para os dois, para os três, para os 10 lados que tem, as opiniões todas, cheque e você tire suas conclusões. Por quê? Não sei se eu comentei aqui, acho que comentei. Quando eu estive em Brasília em 2019, eu tinha contato direto com senadores e deputados de todos os partidos. O ministro recebia
gente do partido A, do B, do C, do D, se é direita ou esquerda, ele recebia todo mundo. Independente. No FNDE, a gente recebia todo mundo. Então, eu tive contato com deputados radicais de esquerda, deputado radical de direita, senador de esquerda e direita, de centro e tudo. Tinha um ponto comum entre todos eles. Não pensar no longo prazo. Não pensar na consequência daquilo que estava acontecendo naquele momento. Eles todos são imediatistas, pensando em como ele vai fazer para ganhar a próxima eleição, em como ele vai fazer para beneficiar os eleitores dele, para garantir o voto na próxima eleição. E se for para fazer o seguinte, ó, negociar para que todos os ônibus que o governo for fornecer venha para São Paulo e se dane o resto do país, desde que ele vá ser votado em São Paulo e ganhe a eleição na próxima eleição, ele vai fazer isso. E quando você tem um discurso de longo prazo, ó, a educação precisa trabalhar as bases, nós precisamos mudar esses conceitos e tal, você não tem apoio praticamente de nada. Então, reforça aquilo que eu estou falando, escute todos os lados, construa a sua convicção. Não confia no Arcione porque ele é professor e ele é dono da verdade. Não, o Arcione é mais um que está dando informações para vocês. Tá? Não tenho nenhuma pretensão de ser aquela pessoa que deu a luz para vocês no mundo de trevas. Não. Eu tenho as minhas convicções, eu fui influenciado por professores, pelas minhas experiências, pelas decepções e tal, e por mais que eu tente ser isento, uma hora ou outra eu sou pego uma falha. Mas eu tenho uma vantagem, tá? Eu admito isso. E eu conheço muita gente que não admite. Acha que está certo em manipular os alunos, em mostrar um lado para eles e tal. Eu fico chateado com isso, mas também não tenho o que fazer para mudar a cabeça das pessoas. Tá certo? Então, a audição seletiva é uma consequência de alguma coisa muito maior que vem antes. E nós estamos nessa situação clara hoje. Beleza? Entendi, professor. Obrigadão. Valeu. Bom dia para vocês, até quinta que vem. Espero que esse pessoal todo que está conectado ainda esteja escutando o que eu estou falando, não seja só o computador ligado aí e ninguém mais me ouvindo, né? Quer ver? Vamos ver. Helena, você está aí? Lívia, você está aí? Juliana? A Lívia está. Oh, graças a Deus. Beleza. Joia. Obrigado. Era só uma brincadeira que eu estava fazendo, porque eu sempre fico preocupado de ter os computadores conectados e ninguém me ouvindo. Tchau para vocês. Falou, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigadão.